Eis uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós nesta manhã de terça-feira, dia 11 de agosto, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro no Facebook, na página Paráclitos, na Divina Eucaristia, na Matriz São Sebastião de Novo Horizonte, também aqui no Instagram do Padre Ágaro, para celebrarmos a Eucaristia. De modo muito especial, neste dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis. E também, no calendário civil, nós lembramos hoje o dia da comunicação e também o dia do advogado. Nós queremos pedir que, por intercessão de Santa Clara, nós possamos ser comunicadores do amor, da justiça e da verdade. E também possamos interceder por todos os advogados, por todos os juristas do mundo inteiro, em especial do nosso país, para que eles possam defender a justiça, a verdade e a paz. Vamos com alegria, neste momento, compartilhar esta live, essa transmissão desta Santa Missa, para que também mais pessoas possam participar deste encontro de irmãos. Então eu convido você aqui no Instagram a compartilhar esta live, enviar o direct da Eucaristia, você no Facebook também a compartilhar, marcar os seus amigos, criar a sua sala de vídeo para que também os teus familiares e amigos possam participar deste encontro de irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida a reconhecer os nossos pecados. Por isso eu convido você, no silêncio do seu coração e da sua alma, a deixar que o Espírito Santo nos dê consciência dos nossos pecados e um profundo arrependimento. E juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. E eu convido que você possa colocar no altar do Senhor, neste momento, a sua intenção para esta Eucaristia. A graça que você necessita para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. Pedimos a cura para todos os doentes. Apresentamos toda a situação mundial diante do coronavírus, pedindo o fim deste momento difícil que vivemos. Também queremos rezar por toda a obra fundada por Santa Clara de Assis, as Irmãs Clarissas,
para que verdadeiramente possa crescer cada vez mais as vocações das mulheres consagradas e contemplativas na igreja. Também queremos rezar por todos os juristas do mundo inteiro, de modo especial pelos advogados, para que neste dia dos advogados e também de todos aqueles que trabalham com a comunicação, eles possam ser propagadores e defensores da justiça. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão, que seguindo o Cristo com um coração pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde, como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou o livro diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca, ele me fez comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com esse rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum daqueles pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nesta manhã de terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, no dia 11 de agosto, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre Ágaro no Facebook, para celebrarmos a Eucaristia. De modo muito especial, hoje o nosso coração experimenta uma alegria imensa, porque nós celebramos, dentro da liturgia da Igreja, a memória de Santa Clara de Assis, também chamada Dama da Pobreza, Dama dos Pobres. A primeira mulher que no século XIII decidiu seguir os passos do pobrezinho de Assis, São Francisco. Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que nesta semana nós estamos rezando pela vocação familiar. E nós não teríamos um testemunho mais autêntico, nós não teríamos uma pessoa que viveu neste mundo amando a família e atraindo a família a Deus do que Santa Clara de Assis. Eu não sei se você sabe, mas a história de Santa Clara é verdadeiramente essa história de conversão e de fé que nós ouvimos no Evangelho, que depois nós vamos meditar. Mas olhar para o testemunho de Clara de Assis é olhar para esta mulher que se fez pequena, esta mulher que se fez criança, esta mulher que também, ao mesmo tempo
de fazer-se pequena e fazer-se criança, ela se fez ovelha desgarrada. Como nós ouvimos no Evangelho, e depois nós vamos meditar sobre isso. Por que o padre está dizendo isso? Porque na Semana da Família, nós não teríamos o testemunho mais autêntico de desejo, de busca e de entrega ao projeto de Deus familiar do que a família de Santa Clara. Queridos irmãos e irmãs, o nome Clara, do latim clarus, significa brilhante, significa ilustre. Mas, trazendo para a realidade espiritual, o nome Clara significa iluminada. Esta jovem de 18 anos, que traz no seu nome já profetizado a sua missão neste mundo, ser luz, mostra para nós que é possível, através do nosso testemunho, nós atrairmos muitas pessoas para Deus, principalmente dentro da nossa casa. Clara de Assis, o nome que significa iluminada, também foi farol no século XIII. Quando, seguindo os passos de São Francisco, Clara de Assis, que era uma jovem rica, era uma jovem inteligente e era uma jovem belíssima, renunciou tudo o que ela poderia ter nos prazeres do mundo, da riqueza da família, da sabedoria humana, para abraçar a riqueza de Deus, para abraçar os tesouros dos céus e para propagar a sabedoria do reino dos céus. Santa Clara, fazendo a experiência profunda dos passos de São Francisco, ela quis viver a pobreza. E por meio da sua vida, ela que aos 18 anos fugiu de casa para seguir o chamado divino, para seguir o chamado de consagração total a Deus. Santa Clara consagrou o seu corpo, porque ela era virgem. Consagrou a sua alma, porque era inteiramente de Deus. Consagrou o seu coração, porque ela amava a Jesus intensamente. Ela fundou a congregação das Irmãs Clarissas. Clarissas, porque tem Clara como fundadora. Clarissas, que também são chamadas as Damas da Pobreza, as Damas Pobres. A primeira congregação feminina na igreja, que viveu de uma forma mais radical o ideal de São Francisco, o ideal da pobreza. Cuidar dos pobres, amar os pobres, buscar no pobre a pessoa de Jesus. As Irmãs Clarissas, com este nobre ideal, assim nos ensina toda a história de Santa Clara. Ela era nobre por descendência, mas ela tornou-se muito mais nobre pela graça de Deus. Ela era virgem na carne, mas ela trazia a pureza no seu coração. Clara pelo nome, mas ela tornou-se muito mais clara pela vida e claríssima por suas virtudes. E diante desse testemunho de vida de Santa Clara de Assis, na Semana Nacional da Família que nós estamos vivendo, nós precisamos recordar, queridos irmãos, queridas irmãs, que a família inteira de Santa Clara tornou-se uma família religiosa. Santa Clara fugiu de casa para seguir os passos de Francisco
e fundar a Congregação das Clarissas com 18 anos. Assim nos diz a tradição da igreja. 15 dias depois, a sua irmã Inês também fugiu e seguiu os passos de Santa Clara. Logo depois que Santa Clara começou a caminhar, começou a chegar às vocações, e ela foi fundando o seu convento na pequenina igreja de Porciúncula. Depois, ela foi para São Damião, sob os cuidados de São Francisco, sob a orientação da igreja, a mãe de Santa Clara, Ortolona, e a irmã de Santa Clara, Beatriz, todas entraram no convento das Clarissas, seguindo o testemunho de Santa Clara. Você consegue entender que o verdadeiro testemunho, o verdadeiro anúncio do reino de Deus, não com palavras, mas com a vida, ele atrai pessoas para Deus? Tem um provérbio popular que diz: as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. O testemunho de Santa Clara fez com que a sua mãe e as suas 3 irmãs também seguissem os seus passos de entrega total a Deus, de amor total a Deus, de abandono total a Deus. Por quê? Porque Clara entendeu que os maiores tesouros do reino, quem nos oferece é Jesus. Não são as coisas do mundo, mas Jesus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, ele nos oferece os maiores tesouros do reino. Diante disso, se nós olharmos a liturgia da palavra de hoje, nós não teríamos uma liturgia mais apropriada para celebrar a festa de Santa Clara e também celebrar o dia da comunicação, o dia do advogado. Santa Clara, no dizer espiritual, é a padroeira da comunicação, porque ela comunica o amor, porque ela comunica a misericórdia, porque ela comunica a verdade. Ela não é oficialmente a padroeira dos advogados, porque o padroeiro dos advogados é Santo Ivo. Mas o dia do advogado nós celebramos hoje, no dia 11 de agosto. E eu lembro, quando eu estudei a faculdade de Direito, nós, advogados, porque o padre se formou jurista, me formei bacharel, fiz a prova da OAB, passei na prova da OAB, eu sou habilitado com a carteira da OAB. O padre é advogado. E eu lembro, queridos irmãos e irmãs, como nós, advogados, precisamos lutar pela justiça. E a justiça, começando nas pequenas coisas. Por que o padre diz isso? Porque nós somos os homens da lei. Nós somos chamados a defender a lei, defender a verdade, defender a justiça. Mas a injustiça começa com nós mesmos, advogados. Porque hoje é o famoso dia do pendura. Os advogados, celebrando o seu dia, no dia do pendura, o que eles fazem? Graças a Deus que hoje os lugares não aceitam mais isso. Mas antigamente, os advogados iam nos restaurantes, iam nos bares, faziam a festa e, na hora de pagar, eles diziam: hoje é o dia do advogado, pendura. E aí tornou-se o dia do pendura. Mas como nós vamos querer viver a justiça se nós mesmos praticamos a injustiça, meus colegas advogados? Como você vai querer defender a lei se nas pequenas coisas nós não defendemos, meus colegas advogados? Hoje Santa Clara, com o seu testemunho, ela vem mostrar para nós que viver a justiça é de fato olhar com
equidade, olhar com misericórdia para os mais necessitados. Defender a causa do pobre, defender a viúva, defender o órfão, defender o injustiçado. Até mesmo aquela pessoa que aos olhos humanos, muitas vezes nós dizemos, esse aí não merece perdão, esse aí tem que pagar pelo que fez. Tem. Todos nós que erramos, temos que pagar pelo o erro que cometemos. Mas quem decide isso é a justiça, não são os homens. Nós não podemos mais tolerar a justiça pelas nossas próprias mãos. Porque senão, nós destruímos aqueles que nós odiamos. E passamos a mão na cabeça daqueles que nós amamos. E não olhamos a essência de cada realidade humana. Celebrar Santa Clara é saber, nós precisamos proteger as realidades mais importantes da vida. Nós precisamos proteger as pessoas que estão aos nossos cuidados. Viu, meus colegas advogados? Porque Santa Clara também, ela defendeu e protegeu todos e todas aquelas que estavam sobre o seu cuidado. Assim nos diz a história de Santa Clara. Ela morava no convento, num período do século XIII, em que a Europa estava sendo invadida pelos povos bárbaros. E vai dizer para nós toda a história de Santa Clara, que os sarracenos tentaram certo dia invadir o convento de Santa Clara para se apropriar dos bens do convento e se apropriar do corpo daquelas virgens. Porque, de modo especial, a congregação das Clarissas, ela é constituída por mulheres, por donzelas, por jovens virgens e contemplativas. As Clarissas dentro do convento, aqueles homens bárbaros tentando invadir o convento para saquear o convento e abusar das irmãs consagradas. Santa Clara saiu em defesa das suas filhas espirituais. E você sabe qual foi a arma que Santa Clara usou? Enquanto o advogado usa o Código Civil, o Código Penal, a Constituição Federal, enquanto o judiciário usa a sua jurisprudência, as decisões que foram reiteradamente tomadas por eles mesmos, e eles se apoiavam em suas decisões, Santa Clara de Assis usou como arma poderosa para expulsar os sarracenos, os bárbaros, do seu convento, protegendo as suas filhas. Ela usou o Santíssimo Sacramento. Assim nos diz a tradição da Igreja. Santa Clara, ao ver a invasão daqueles homens bárbaros, ela, com a custódia, o Santíssimo Sacramento no ostensório, ela colocou o ostensório à frente e ela ia atrás, conduzindo o ostensório sobre aqueles homens. E a tradição da Igreja diz que aqueles bárbaros caíam por terra e fugiram diante da poderosa luz, luminosidade, clarão, que o Santíssimo Sacramento fez irradiar sobre aqueles homens. E Santa Clara de Assis protegeu as suas filhas, protegeu o seu convento. Você consegue entender qual a missão dos comunicadores que celebramos hoje? Qual a missão dos advogados que celebramos hoje?
mesmo não tendo Santa Clara como padroeira oficial, nós, advogados e comunicadores, precisamos usar os meios que Deus nos deu, as armas que Deus nos deu, as leis, a comunicação, para proteger todos aqueles que necessitam. Porque este é o desejo de Deus, que nós possamos ir ao encontro dos mais necessitados. Precisamos ir ao encontro dos mais fragilizados. Precisamos acolher os pequeninos do reino, como nós ouvimos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando Jesus dizendo aos seus discípulos, Jesus não está falando à multidão, Jesus está falando para aqueles que o seguiam. Jesus vai dizer, os discípulos se aproximaram e perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele mostra que no reino dos céus a lógica é invertida. Enquanto no reino deste mundo eu preciso crescer para aparecer, no reino de Deus eu preciso diminuir para crescer, porque a lógica é outra. No mundo, quanto mais eu vou me tornando importante, mais eu ganho. No reino de Deus, quanto mais eu vou me tornando pequeno, mais eu me aproximo do Senhor. Jesus vai dizer para eles, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornareis aptos a entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele é para todos aqueles que se fazem pequenos, como esta criança. Esta criança é maior no reino dos céus. Na festa de Santa Clara, nós precisamos entender. Esta mulher, ela soube como ninguém ser criança nas mãos de Deus. Porque ser chamada dama da pobreza significa crer, confiar e depender de Deus. Clara de Assis foi chamada dama da pobreza, porque ela entendeu que a sua vocação, o seu chamado era ser criança, era estar nos braços do Pai, era estar aos cuidados do Pai. Este Pai que alimenta, este Pai que sustenta, este Pai que dá vida, este Pai que está sempre presente no nosso meio. Este Pai, que se preciso for, ele vai ao nosso encontro. Santa Clara entendeu isso. Por isso, ela acreditou, ela dependeu e ela confiou em Deus. Eu pergunto, você e eu, será que acreditamos? Será que confiamos? Será que dependemos inteiramente de Deus, como criancinhas, como filhos que confiam inteiramente nos seus pais? Ou nós confiamos em nós mesmos? Ou nós confiamos nas nossas verdades? Ou nós dependemos somente do nosso esforço? Entenda, irmão, entenda, irmã, quanto mais nós colocarmos a confiança em nós, menos nós dependemos de Deus, menos Deus pode fazer em nosso favor. O testemunho de Clara mostra isso. Quando eu me coloco na dependência de Deus, eu atraio todos ao Jesus. Eu atraio todos ao projeto de Deus, assim como ela atraiu toda a sua família. E lembra, a família de Santa Clara tinha todos os motivos para não seguir a Deus. Por quê? Porque Santa Clara, ela não foi para o convento de comum acordo,
com a sua família, com a sua mãe, com as suas irmãs. Santa Clara fugiu. Ela foi seguir São Francisco fugida, com 18 anos. E aí nós entendemos por que Jesus hoje vai contar a parábola da ovelha perdida. Jesus vai dizer para os discípulos: que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não deixa as 99 para procurar aquela perdida? Santa Clara, quando foge de casa, é esta a imagem da ovelha perdida, que Deus foi resgatar, que Deus foi buscar, que Deus colocou no colo, que Deus veio cheio de alegria e veio fazer festa. Mesmo quando nós, queridos irmãos e irmãs, fugimos muitas vezes do lugar que nós deveríamos estar. Mas se nós fugimos para seguir a vontade de Deus, Deus faz festa para cada um de nós. Deus faz festa quando nos encontra. Deus fez festa, mesmo com a fuga de Santa Clara da sua família. Por quê? Porque ela foi encontrar-se com o seu verdadeiro esposo, com a sua verdadeira família, a família do céu. A família não por laços humanos, mas a família que Deus deu a ela e deu também a nós, a família por laços divinos. Olha, queridos irmãos e irmãs, o que São Bernardo de Claraval, ele vai dizer, meditando este Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quando nós olhamos Clara como a imagem da ovelha perdida, a imagem da ovelha que fugiu, a imagem da ovelha que foi procurar aquilo que faltava ao seu coração. São Bernardo de Claraval vai dizer: Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele apressa-se a procurar a 100ª ovelha, a que se tinha extraviado. E maravilhosa é a sua condescendência. A condescendência de Deus que vai procurar o homem. Grande é a dignidade do homem que é procurado por Deus. Você consegue entender o teu valor? Você consegue entender a tua dignidade? Pois o próprio Deus, ele deixa tudo para ir à procura de você e de mim, que andamos perdidos, que andamos errantes, que andamos abandonados neste mundo de trevas e não conseguimos contemplar a luz. São João Crisóstomo, também meditando sobre este evangelho da ovelha perdida, este evangelho da lógica do reino, que é contrária à lógica do mundo, João Crisóstomo diz: um chefe no campo de batalha, ele tem mais estima pelo soldado que depois de fugir, volta e ataca com ardor o inimigo. O chefe tem mais estima pelo soldado que fugiu, mas depois voltou para o campo de batalha e luta com ardor, do que aquele soldado que nunca voltou as costas para o combate, mas também nunca levou a cabo uma ação valorosa. Porque muitas vezes, no reino de Deus, nós temos pessoas que nunca abandonaram a igreja, que sempre foram à missa, que sempre rezaram terço, que foram sempre o cristão perfeito, o politicamente correto,
nunca fez nada errado, é o cristão santo. Mas este cristão santo nunca moveu uma palha para a transformação do mundo. É isso que João Crisóstomo está dizendo. Não adianta nada eu ficar a vida inteira dentro da igreja, mas não fazer a diferença. Não ser luz, não ser iluminado como Santa Clara. Não adianta nada você viver na igreja, mas nem a sua família você consegue converter. Clara converteu a família inteira. Eu e você, muitas vezes, não conseguimos converter nem o cachorrinho, nem o papagaio, nem aquele ratinho que vive na nossa casa. E nós precisamos hoje, pelo testemunho de Santa Clara, mudar. Entendermos, queridos irmãos e irmãs, que não basta vivermos na igreja, não basta vivermos a vida sacramental, não adianta ficarmos rezando, se nós não transformamos a vida das pessoas. Nós somos como aqueles soldados que estão no campo de batalha, mas na verdade, na hora que tem que sair da trincheira, fica escondido, vendo os outros soldados morrendo e você escondido. João Crisóstomo diz, é preferível eu fugir e depois me arrepender, voltar e combater, do que eu ficar a vida inteira no campo de batalha, mas não fiz nada para salvar o pelotão, para salvar os colegas que estão morrendo. Nós precisamos hoje abrir os nossos olhos para esta verdade, porque assim também nos ensina a doutrina da igreja. O pior de tudo não é ter defeito. O pior de tudo é pactuar com os defeitos, não lutar, admiti-los como parte do nosso ser. Eu sou assim mesmo, não tem problema, eu nasci assim. Este é o pior defeito que existe. O pior defeito não é errar. O pior defeito é eu me acostumar com um erro. Ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim, padre. Eu não vou mudar. Eu sou vítima de abuso sexual da infância e por isso hoje eu tenho desvio na minha sexualidade e vou continuar assim. Eu não fui amado pelo meu pai e pela minha mãe. E eu também vou reproduzir esta realidade. Eu não vou amar ninguém. Este é o pior defeito. O pior defeito não é você ter sido traumatizado, ter sido abusado. O problema é nós nos acostumarmos com o nosso pecado, com o nosso defeito e não querermos mudar. Cristo conhece cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. Ele conhece até o mais profundo do nosso interior. E por ele nos conhecer, ele vai em busca da ovelha perdida. Ele vai em busca da ovelha desgarrada. Ele vai em busca de cada um de nós, para fazermos a experiência profunda do seu amor. Amor que nós experimentamos da seguinte forma. O Salmo 118 vai dizer para nós, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A palavra que nós ouvimos hoje, da vida e testemunho de Clara de Assis, do Evangelho de Mateus capítulo 18, é esta palavra doce. É esta palavra que nos nossos lábios é doce como o mel. É esta palavra que nos atrai. É esta palavra que vem para que tenhamos vida. Mas lembra, esta palavra também exige de nós mudança. Exige de nós uma nova postura. A exemplo da postura do profeta Ezequiel. Nós estamos ouvindo o livro do profeta Ezequiel, os primeiros capítulos, quando o profeta tem uma experiência profunda com Deus. Deus se manifesta a ele e ele cai com o rosto por terra para reconhecer a sua pequenez, reconhecer
que ele é chamado a ser criança, pequeno, dependente, frágil, fraco, que precisa da proteção divina. O profeta caído com o rosto por terra, em adoração profunda, ele tem essa experiência mística. Ele vê uma mão estendida a ele com um rolo. E Deus diz: come este rolo, alimenta-se da minha palavra. E depois vai dizer a este povo infiel, vai dizer a este povo que não me agrada, a este povo que não obedece meus mandamentos, a este povo que não ama, a este povo que não cumpre com a aliança, que eu os destruirei se eles não mudarem. Este será o anúncio do profeta Ezequiel. Dirige a ele todas as palavras que estão neste livro, e as palavras serão cantos fúnebres, lamentações e correções. Deus já preparava o profeta Ezequiel para anunciar a verdade. O profeta se alimenta da palavra, e nos seus lábios ele sente o sabor doce da palavra de Deus. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que atrai os homens e mulheres para Deus. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e facho de luz para o nosso caminho, como nos ensina o Salmo 118, versículo 105. Palavra que é Jesus. E hoje, na festa de Santa Clara, palavra que é Jesus, porque Jesus é luz e é Ele que ilumina a Clara de Assis, para que ela seja iluminada, para que ela seja farol no meio das trevas, de modo especial no coração e no seio da sua família. Que iluminados por esta palavra que ouvimos, pela intercessão de Santa Clara de Assis, peçamos, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a sermos luz neste mundo, não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida. Nos alimentemos da palavra de Deus, que é Jesus, esta palavra doce como mel, para que nos tornemos como crianças e saibamos, mesmo que nós sejamos em algum momento uma ovelha perdida, uma ovelha fugida, como foi Clara de Assis, que fugiu de casa para seguir o projeto de Deus, precisamos deixar que Deus nos alcance, porque Ele procura aqueles que estão perdidos, para trazer para o seu redil, para a igreja, que é a verdadeira família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos cheios de confiança colocar no altar do Senhor nossa vida, o nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Clara de Assis, e assim como vos agradou por sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar e Davi Emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembremos do Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, os nossos familiares, amigos e benfeitores falecidos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Clara de Assis, que celebramos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido você, antes desta comunhão espiritual, a entender que o caminho do reino, a lógica de Deus é perdoar o inimigo, amar aqueles
que nos fazem o mal, para que tenhamos paz. No silêncio do teu coração, peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, eu feri, eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história, a minha família, os meus pecados, os meus erros. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Eis que vem o esposo, ide ao encontro de Cristo, o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Convido você a fazer esta comunhão espiritual. Deixe que Jesus, o bom pastor, vá ao teu encontro, te pegue no colo e com alegria te leve para a casa do Pai. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração
semelhante ao vosso. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nesta Eucaristia, fazei que, a exemplo de Santa Clara, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Padre, quero agradecer você que nesta manhã de terça-feira, dia 11 de agosto, pôde participar desta Eucaristia comigo. Padre, também quer pedir que Deus abençoe todos aqueles que trabalham na comunicação. Neste dia que celebramos também os comunicadores. E pedir de modo especial que Deus abençoe os advogados do mundo inteiro, em especial os advogados, os juristas do nosso país, para que eles possam trabalhar em favor da justiça e da equidade. Que Deus abençoe todos vocês que são advogados, que trabalham com a justiça, tantos irmãos que acompanham o nosso programa. O padre lembra aqui a Ana Maria Jora, que lá em Jardinópolis também trabalha, advogada, que Deus abençoe. Abençoe a Nancy, que também é advogada. Abençoe a todos nós por fazermos esta experiência profunda do amor de Deus, de modo especial hoje, pelo testemunho de Santa Clara. Padre, quer comunicar vocês, hoje o padre está retornando para a cidade de Novo Horizonte. Eu que fiquei 10 dias aqui em Mococa, na nossa casa de formação, eu estou retornando para Novo Horizonte hoje, por isso nós não teremos o terço da misericórdia. Você que normalmente reza o terço da misericórdia às 3 horas da tarde comigo, hoje o padre convida você a poder rezar, com outras pessoas, lá na Canção Nova, em algum outro meio social, rede social, que reze o terço da misericórdia. Hoje o padre vai estar viajando e o padre vai rezar o terço da misericórdia na estrada. Estarei rezando por cada um de vocês. E eu peço que vocês também possam estar rezando, por este retorno do padre voltando à cidade de Novo Horizonte.
vamos receber, queridos irmãos e irmãs, a bênção final desta celebração, sobre o olhar carinhoso de Santa Clara de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossa vida. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos.